Olá, bem-vindos à continuação da aula sobre o sistema digital que nós estamos a projetar, que é o nosso relógio digital. Eu sou o engenheiro Edson Fortes e estarei convosco até a finalização deste nosso pequeno projeto. Então, na última aula, a aula online, vimos que ah, o nosso sistema estava organizado de forma que tinha três modos de funcionamento. Explicamos o que acontece em cada modo, vimos também quais são as variáveis lógicas que vão estar envolvidas naquele sistema, encontramos algumas variáveis internas e por em diante. Vamos agora ver como é que o nosso sistema vai estar organizado em forma de diagrama de blocos. Primeiro, como eu disse, nós usamos a estratégia topo-base. Então, como é que nós construímos ou devemos construir este diagrama de blocos? Devemos construir olhando ou seguindo a estratégia topo-base, que é a estratégia que nós estamos a usar desde o início deste projeto. O que é que vamos fazer? Já percebemos porque é que precisamos de 4 mostradores de 7 segmentos. Voltamos a dizer que 2 são para mostrar os 2 dígitos de horas e os 2 para mostrar 2 dígitos de minutos, como temos aqui no nosso diagrama de blocos, no canto mais à esquerda. No contador, ou melhor, no mostrador de horas, nós temos 2 dígitos, ou seja, 2 sete segmentos. Segundo a organização, ou melhor, segundo a organização do meu sistema, olhando para aquilo que nós temos como disponível no mercado, existem vários caminhos que podemos tomar a partir deste ponto. Quais são esses caminhos? Por optar por olhar por mostradores codificados ou mostradores não codificados, só que, como eu disse, porque estamos a tentar representar ou chegar à solução o mais simples possível, não vamos complicar o nosso sistema. Vamos olhar a solução mais simples, de forma a podermos chegar a uma solução simples também e não complexa. Então, porque estamos a realizar um sistema lógico ou um sistema digital dedicado, seria possível, por exemplo, optarmos por escolher, por exemplo, um circuito que mostra ou seja, um descodificador que vai ser utilizado pelos 4 mostradores de 7 segmentos. Só que isso iria implicar outros circuitos de controle que permitem a sincronização dos contadores para o mostrador de 7 segmentos correspondente. Então, para não termos esse problema, vamos utilizar um descodificador de 7 segmentos para cada um dos mostradores de 7 segmentos. Ou seja, vamos ter um descodificador BCD para 7 segmentos do primeiro dígito para o segundo dígito, terceiro dígito, quarto e assim a 4 descodificadores no total. Por isso que temos 4 blocos de descodificação BCD para 7 segmentos que vão alimentar 2 a 2 a cada um desses mostradores. A seguir, nós temos o bloco dos contadores. Como eu disse, para o contador de horas, aqui está invertido. Podem ver que deveríamos ter colocado, vamos ver se conseguimos mudar aqui, este H, que é o mostrador de horas, deve estar aqui embaixo, e este M, que é de minutos, deve estar aqui em cima. Por quê? Porque, como podem ver, temos aqui os contadores que vão de 0 até 2, 0 até 9, e estes contadores devem contar as horas, não os minutos, porque com os minutos podemos contar até 59. E temos aqui o nosso sinal de clock de minutos que vai alimentar somente o primeiro mostrador.
desculpa, o primeiro contador. E por fim, este contador, iremos ver como é que vai manipular a sua contagem até chegar à contagem de horas e assim sucessivamente. Temos também um bloco de seleção. Este bloco de seleção, vou explicar o que faz, mas primeiro vamos perceber que temos aqui o nosso circuito de modo que vai formular os nossos 3 sinais de controlo para habilitador de horas, habilitador de acerto de horas e habilitador de acerto de minutos. Este contador recebe um clock que, na verdade, é o nosso botão B1. Vamos agora perceber o que faz este seletor ou esta unidade de seleção, que em outras palavras está dentro do nosso circuito de processamento. Esta unidade de seleção, o que ela faz é basicamente selecionar os diferentes sinais. Algo que deve ser esclarecido aqui. Neste diagrama de blocos não foi especificado as setas para mostrar como é que os blocos se comunicam. Estas setas devem estar representadas e são muito importantes para percebermos qual é o fluxo da informação no nosso diagrama de blocos. Porque assim, por exemplo, nós não sabemos se o mostrador de minutos comunica com o BCD ou se o BCD comunica com o mostrador de minutos e em que sentido é que passa a informação. Então, é muito importante nós exemplificarmos, ou melhor, mostrarmos esta seta, qual é a sua direção. A segunda seta, qual é a sua direção? Se é em direção ao mostrador ou se é em direção ao bloco de descodificação. Vou deixar para vocês completarem e vou agora explicar o que faz esse seletor. Como eu disse, quando estamos no acerto, ou melhor, no habilitador de horas, quando estamos na fase de mostrar as horas, este habilitador de horas deve habilitar todos os contadores para eles funcionarem normalmente, de modo a mostrar as horas normalmente. Só que, se eu passar para o acerto de horas, este habilitador deve desabilitar os 2 contadores de minutos e habilitar os 2 contadores de horas, de modo que estes funcionem perante a manipulação do botão B2. Se eu habilitar o acerto de minutos, ele deve desabilitar os 2 contadores de horas e habilitar os 2 contadores de minutos para serem manipulados pelo botão B2. Então, assim, nós temos que isso é feito neste bloco de seleção. Para além disso, neste bloco de seleção estão os sinais que vão ajudar os contadores de 0 a 5, 0 a 9 e 0 a 2 a fazer as contagens. Por quê? Como eu disse, quando nós estivermos a contar de 0 a 9 no primeiro contador, no estado crítico 10, ele deve habilitar o segundo e fazer o reset deste. No estado crítico 6 deste, deve habilitar o terceiro e fazer o reset deste e este. No estado crítico 10 também, deve habilitar o último e resetar os anteriores. E assim sucessivamente. Então, é neste bloco de seleção que nós vamos também colocar estas habilitações e resets. Então, poderíamos ter feito de outra forma, colocando estas informações dentro dos blocos dos contadores, porque na verdade são os blocos de contadores que fazem isso, e estes blocos de contadores terem uma ligação interna entre o contador de 0 a 9, até o contador de 0 a 5, até o contador de 0 a 9, até o contador de 0 a 2. Também poderia ser feito. Contudo, deve estar o mais claro possível, de forma a percebermos como é que os blocos funcionam. Então, de forma mais simples e resumida, este seria o diagrama de blocos para o funcionamento deste nosso circuito
digital, o nosso sistema digital, que é o nosso relógio. Eu espero que tenham percebido e deixo aqui um pequeno trabalho em que cada um de vocês deve finalizar este diagrama, colocando aqui as setas, mas creio que seja intuitivo. Por quê? Porque o BCD deve dar informação aos 7 segmentos, não é os 7 segmentos que dá a informação ao BCD. Daí, a seta dos BCDs para os 7 segmentos deve ir na direção de BCD para 7 segmentos. O mesmo para os contadores. Não é o BCD que dá a informação aos contadores. São os contadores que dão a informação aos 7 segmentos. No circuito de modo, os sinais HR, H e HAM não vão para o circuito de modo. Esses sinais saem do circuito de modo para o seletor. O mesmo para o sinal B1 e B2. Esses sinais não entram no botão. Esses sinais saem dos botões para as unidades em que estão a eles ligados. Espero que tenham percebido este diagrama de blocos. Vamos continuar com a nossa projeção. Contudo, para esta videoaula vou interromper por aqui para deixar que cada um de vocês interprete este diagrama, tente perceber o que está a acontecer dentro do nosso relógio, tente perceber como é que esses elementos estão conectados entre si e tente perceber, no modo geral, como é que o nosso relógio funciona. Muito obrigado pela vossa atenção e até ao próximo vídeo.